que incitam a competição de grupo, que incitam com que as pessoas falem mal de outros grupos, isso não é uma Torá pura. Isso não é uma Torá sem corrupção. E uma das coisas que a gente se preocupa também quando a gente está falando de a arca, quando a gente está falando de Hanor, é que algo não estava agradando o coração de Akadosh Baruch Hu. E Hashem estava precisando de um alívio. Né? Não um alívio porque Hashem estava com o coração pesado, mas Hashem ama a humanidade. E precisava de alguém que retornasse com gratidão para Hashem. Né? E porque isso é justo. E Noah, ele significa essa coisa do alívio, né? Do bálsamo. Então, Noah, ele foi esse, entre aspas, esse bálsamo ao coração de Hashem. E a gente vê as medidas da arca. 300 amot, 500 amot, 300 amot, 50 amot e 30 amot. Quando a gente pega os valores de cada uma dessas medidas da arca, a gente vê 300 lamed, o 50, quer dizer, 50 o lamed, o 300 é o shem, e o nun equivale a 30. Todas essas medidas, se você colocar numa ordem, ele fica lashon. Lashon é língua em hebraico. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente está transmitindo a Torá. Quando a gente está na Aretz, quando a gente está na terra que Hashem colocou para que pudesse haver um regimento pelos homens em relação a reger aquilo que Ele programou para ser perfeito. A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala das pessoas, como a gente fala com as pessoas, do respeito, do kavod. Então Hashem estava preparando ali Noah, mas estava também purificando a terra do lashon hará, da língua má, do falar mal do próximo. Então que a gente deva pensar nisso, como a gente está fazendo a transmissão de informação, do ensino, de quem a gente está recebendo ensino e informação, porque, Haverim, quando a Torá é transmitida com parte das midot que foram nos dadas, que nos foram trabalhadas por Hashem, parte dessas midot elas vão junto com aquilo que está sendo ensinado. Então é muito importante que nós, quando estivermos aprendendo, dermos uma olhada nas midot que estão sendo transmitidas. Em pequenos detalhes, será que não há um pouquinho de idolatria naquilo que está sendo transmitido? Será que de alguma forma um ensinamento envolto em idolatria está sendo transmitido? Será que o foco está sendo em Hashem, Akadosh Baruch Hu, ou está sendo em outras coisas? No além, a gente não está falando que Chachamim, que sábios não sejam importantes. A gente não está falando, Chazve Shalom, que o foco da vinda, da restauração da Geulah de Mashiach não seja importante. Mas será que o foco está nessas coisas? O foco está na Kadosh Baruch Hu. Obedecê-lo, firmar aliança com ele e ser pessoas melhores para servi-lo melhor. Não estamos falando aqui de ensinamentos, de questões relacionadas a crescimento, estudo. Não, a gente não está falando disso. A gente está falando do foco. Qual é o foco? Aquela geração estava focada em ter prazeres. Estava focada em si. E estava focada talvez em, já que Hashem me limita aos meus prazeres. Então, o Midrash conta que as pessoas elas morriam do nada, aos 120 anos, mas com aparência de 20. Estavam com vigor de 20. Mas elas morriam do nada. Isso assustava as pessoas. Não tinha aquele processo de envelhecimento que, na verdade, conta o Midrash, que foi dado através de Yaakov Avinu. A pessoa se acostumar em perder a vida. As pessoas do nada perdiam a vida. Então as pessoas começavam a ficar desesperadas em busca do prazer. Eu preciso ter prazer, preciso ter prazer, preciso ter prazer, porque a qualquer momento eu posso morrer. E muitos eram assassinados, né? Então também era um susto também que se dava. A pessoa estava viva, bem, e de repente, morreu. O que aconteceu? A gente não pode ficar com foco nas coisas dessa vida, no nosso próprio prazer. O desejo de receber, dos que o Kubalim falam, é o desejo do egoísmo. E nós precisamos ter o prazer em se doar, tanto para Kadosh Baruch Hu, quanto com Adam Haverot, com o nosso próximo. Que Hashem, Kadosh Baruch Hu, lhe abençoe. Logo mais a gente coloca outros vídeos. Shalom, shalom.